Então, obrigado a vocês que se inscreveram. Eu quero aqui fazer alguns agradecimentos especiais, né? O Barão, que é nosso parceiro de primeira hora, da Coros. Em nome dele também agradeço a Marina, ao amigo Eugênio aí, que sempre estiveram junto com a gente aqui da Marcar. Muito obrigado, a gente trabalha sempre juntos. A Perelo, quem deve estar aí presente é a Juliana. Agradecer também ao Marcos, que sempre também são grandes parceiros, a doutora Maria do Carmo, que está aí presente. Obrigado pela parceria de sempre, viu? E ao pessoal da Marcar aqui, que ajudou a elaborar, está organizando e trabalhando junto aí, Silmara, Anderson, Cleiton, todos que estão participando também. Muito obrigado. Essa é uma apresentação sobre dois assuntos muito relevantes, sobre a reforma tributária que deve entrar em vigor no ano que vem, talvez sem muitos reflexos ainda, mas precisamos estar atento a isso. Sobre tributação de dividendos, que nesse momento é mais premente do que a reforma tributária, que com certeza entrará no ano que vem, vai afetar as escolas, né? Então, esperamos trazer alguma luz, trazer alguns esclarecimentos. Não temos resposta para tudo, porque essas coisas estão acontecendo, estamos andando aí, né? Então, é isso. Em princípio, é esse agradecimento a vocês por essa participação. Quero passar a palavra para o Barão, para ele fazer aí suas palavras iniciais e a gente já começa a apresentação. Obrigado, Carlos. Muito boa tarde a todos. Uma satisfação muito grande estar tendo essa oportunidade de conversar aqui com vocês. E eu queria muito agradecer, evidentemente, ao Carlos, não só por ter passado a palavra para mim, mas pelo convite, pela oportunidade de fazer essa palestra aqui em parceria com a Marcar. A Marcar e a Coros têm muitas coisas em comum. Uma delas é que a gente atende especificamente escolas. Então, é uma oportunidade que a gente tem de reunir este público aqui para falar o linguajar de vocês, assim, o que interessa do ponto de vista desses assuntos para as escolas e também para os donos de escola, né? Então, a gente vai falar sobre reforma tributária e tributação de dividendos. Há cerca de um ano, eu e o Carlos já fizemos uma live, né, sobre reforma tributária, foi muito bacana, a gente teve muito retorno positivo. O que mudou de lá para cá? Acho que o que mais a gente pode dizer que mudou é a proximidade, né? Agora é a hora da onça beber água, é hora de acontecer aquilo que a gente já está prevendo, que já tem a lei aprovada há bastante tempo, né? Mas uma coisa é você saber que algo vai acontecer daqui 2 anos, outra coisa é quando chega a hora. E tem uma questão específica que tem a ver com reforma tributária e que a gente não tratou há um ano, que é o tal do split payment, que é uma questão bastante complicada, é complexo, e hoje a gente vai falar sobre isso. E o Carlos tem toda a razão quando ele diz: a gente não tem resposta para tudo, não é porque a gente não foi buscar, não é porque nem o governo tem, tá? O sistema não está pronto ainda. Então, o que a gente vai trazer para vocês são as informações que já estão disponíveis até o momento. A questão da tributação de dividendos, essa sim, essa é bem nova, é um assunto que está em discussão há algum tempo, mas foi aprovado recentemente aí, tanto na Câmara quanto no Senado, né? Foi aprovado o toque de caixa, e, portanto, tem muita novidade, mas também no que se refere à tributação de dividendos, não temos resposta para tudo, porque as respostas ainda não existem. Principalmente os temas split payment e tributação de dividendos são muito complexos. A gente poderia fazer uma palestra aqui só para contadores, e aí seria assim, de uma profundidade, um linguajar desnecessariamente complexo, seria só para assustar vocês. Então, o que a gente está procurando trazer é realmente um linguajar para leigos em contabilidade, tá? Que tenham aqui a condição de ter um diálogo com a gente e procurar ser o mais didático possível para explicar questões que são novas e que são complexas. Esse é o nosso objetivo hoje, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Carlos. Vou devolver a palavra para você. Bem-vindos a todos. Obrigado, Barão. É isso mesmo, só um detalhe, né? Nós vamos fazer essa apresentação para escolas. É isso mesmo, é lógico que a reforma tributária, vários itens, bem como o split payment, ele funciona para várias atividades, mas o nosso direcionamento aqui é um direcionamento para escolas que nós vamos fazer, tá certo? Eu agradeço quem já mandou as perguntas, tem várias pessoas que já mandaram as perguntas, nós vamos tentar responder as perguntas aqui durante a nossa apresentação. E eu gostaria de pedir que as perguntas ficassem para o final. Nós vamos fazendo, eu e o Barão vamos tentando esclarecer as que já estão aqui. Se tiverem outras,
se possível, fazer no final, a gente vai ter tempo para explicar, para falar de todas elas. Então, ou pode ir colocando no chat, a Silmar, o Anderson estão olhando também, vai passando e a gente vai tentando fazer durante esse período, tá ok? Então, muito obrigado a vocês. Então, eu vou começar aqui com a nossa apresentação. Bom, reforma tributária, deixa eu só tirar aqui, que está atrapalhando. A agenda de hoje nós vamos falar da reforma tributária primeiro. A reforma tributária nós vamos falar da legislação que já está aprovada, as alterações que já existem. Vamos fazer simulações de cálculos específicos para a escola, com alguns casos específicos. Vamos falar do split payment, como ele deve funcionar para as escolas, como deve funcionar na prática para as escolas. Algumas providências que a gente já precisa tomar para 2026 e 2027. Isso na parte da reforma tributária. E a parte de tributação de dividendos, que é o PL 1087, vamos falar especificamente da tributação, como será a tributação de dividendos. Vamos falar do planejamento que a gente já pode fazer esse ano, importantíssimo, fazer esse ano para o ano que vem, e das providências que tem que ser feita em 2026, que seguirá para os anos seguintes. E faremos algumas considerações finais, e aí ficaremos aí à disposição para alguns esclarecimentos que vocês nos peçam, tá certo? Muito bem. Fases da reforma tributária. Primeiro, tem que ficar muito claro que essa é uma reforma tributária sobre o consumo. Não é uma reforma tributária que está envolvendo todos os tributos, são tributos sobre consumo que nós vamos apresentar quais são e quais estão sendo alterados. Em que fase nós estamos? Em 2023 foi aprovada a emenda complementar 132, que foi o início da reforma tributária. No começo de 2025 foi aprovada a Lei Complementar 214, que traz algumas regulamentações dessa reforma tributária. Ela é oriunda do PLP 68. E atualmente tem um outro PLP 108, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi aprovado agora também no Senado, há uma semana atrás, e atualmente retornou à Câmara dos Deputados, porque ela teve alteração. Nós estamos fazendo a nossa apresentação com base nessa legislação. Então, por exemplo, esse PLP 108, ele está de novo na Câmara dos Deputados, pode ter alguma alteração, nós vamos falar com base nas informações que nós temos hoje, tá certo? Essa reforma tributária sobre consumo. O que estava planejado na reforma tributária? Que teria uma segunda fase. Essa segunda fase seria sobre renda e sobre folha de salários. Por quê? Porque quando foi aprovada a emenda complementar 132, ficou determinado que o governo deveria, em 90 dias, mandar um projeto de reforma de renda e mandar um projeto de reforma de salários, que era para redução dos encargos sobre salários. Muito bem, sobre a renda, ele mandou agora um que fala um pouco dessa tributação de dividendos e da redução de algumas tributações sobre salários, ou sobre renda até 5 mil, até 7.350. Sobre folha, ainda não teve nenhum projeto. Mas por isso que eu colocamos aqui, porque sobre folha também deveria ter um projeto. Deve vir. O governo fala que não mandou porque ele não quer misturar com essas discussões, se tornaria bastante complexo, mas ele tem a obrigação de mandar um projeto de folha de salários. E durante todo o período vai ter ajustes na tributação sobre o patrimônio. A gente vai ver, essas são as mudanças normais que em qualquer período vai acontecendo no Congresso Nacional. Essa reforma sobre consumo, o que está acontecendo, quais as principais modificações dessa reforma? Ela substitui 5 tributos por um, só que esse um virou dual, virou um IVA dual, que é o federal, o municipal e o estadual. Municipal, estadual junto e federal. Então são serão a mesma base de cálculo, mas para 2 tributos. Substituiu 5, nós vamos apresentar quais são. O cálculo do imposto será por fora, isso é importantíssimo, muda muito a forma de entender a tributação. Também na nossa apresentação a gente vai mostrar o que é o imposto por dentro e o imposto por fora. Prevê um período de transição longo, por sinal, que vai de 2026 até 2032. Nós vamos conviver com 2 sistemas, o atual e esse novo sistema. Prevê a manutenção do Simples Nacional, tá? Não mexe no Simples Nacional, mas ele dá a opção de recolher
é o CBS, o IBS, o IVA por fora, para empresas que pretendem fazer isso. Ele mantém a imunidade das instituições sem fins lucrativos, tá certo? Não alterou a questão da imunidade. Ele prevê uma base ampla de tributação, ou seja, ele tributa itens que não eram tributados antes, onerosos e não onerosos, aluguéis que não tinham, por exemplo, ISS, passam a ter e outros itens. Ele prevê a não cumulatividade plena, ou seja, todo tributo pago na cadeia anterior pode ser compensado quando você vai pagar o seu imposto. Isso já acontece, por exemplo, hoje. Próximo disso acontece com o ICMS. Não é o nosso caso aqui, mas é isso. Ou IPI, eu me acredito do que eu paguei e pago só sobre a diferença. E ele prevê o split payment, que é a divisão dos valores no momento do recebimento, no momento financeiro da liquidação dos valores. Tudo isso a gente vai apresentar detalhadamente. Quais tributos que está mudando? Então, está criando o IVA, né, que é o Imposto sobre o Valor Adicionado, está criando também o imposto seletivo, que nós não vamos tratar aqui hoje. Imposto seletivo é sobre produtos que causem mal à saúde e ao meio ambiente. Então, não vai afetar nenhum dos produtos, os nossos produtos aqui, o que a gente vende não causa mal, pelo contrário, a gente só faz bem à saúde, só faz bem à sociedade, então não tem esse imposto seletivo que nós talvez vamos pagar em alguns produtos que nós vamos comprar. Quais são os 5 que estão sendo extintos? O PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. PIS e COFINS e IPI são federais, né? IPI nós já não pagávamos, mas o PIS e COFINS vai influenciar bastante as escolas. E o ICMS nós não pagamos, mas o ISS também. Então eu vou extinguir esses 5 tributos. Como será? A parte federal, que é o PIS, COFINS e IPI, eu vou substituir por um CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e a parte municipal e estadual eu vou substituir ICMS e ISS pelo IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então essa vai ser a substituição que nós temos. 5 tributos por 2 tributos com a mesma base e com a mesma legislação. Essa é a diferença que nós temos. Qual é o período de transição que eu acabei de falar e que de fato ele é longo? É assim, a parte de transição ela está separada entre federal e a municipal. Então, federal, que envolve quais são os tributos federais? De novo, é o PIS e o COFINS, tá certo? Esses tributos serão extintos e substituídos pela CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, olha, nós estamos em 2025, nenhuma alteração. 2026, essa parte federal, nenhuma alteração no PIS e COFINS. Continuaremos pagando o PIS e COFINS da mesma forma em 2026, tá certo? Porém, em 2026 já vem uma tributação da CBS de 0,9 sobre a receita. Muito bem, que para as escolas, olha, é 0,36, porque como vocês vão ver um pouco à frente, as escolas têm uma redução de 60% na alíquota. Então ela paga 40% da alíquota. Se é 0,9, ela vai pagar 0,36. Porém, aqui não tem aumento da carga tributária. Por quê? Porque esse valor pago pode ser compensado com o PIS e COFINS. Então eu vou pagar em 2026 0,36% e vou compensar no PIS e COFINS. Não tem aumento da carga tributária. E para que eu vou pagar essa tributação então? Porque o governo precisa calibrar a alíquota. Ele quer saber que as pessoas vão estar prontas as empresas vão estar prontas quando de fato entrar em vigor em 2027. Então ele está se adiantando e dizendo, ó, eu preciso saber quanto eu vou arrecadar, porque a ideia dessa reforma tributária é manter a arrecadação do governo, ele precisa saber qual é a tributação, então ele vai cobrar aqui, mas não tem aumento da carga tributária. Ou modificação da carga tributária, nem só aumento como modificação. A partir de 2027, sim. Aí extingue o PIS e COFINS, não tem mais PIS e COFINS, e aí sim eu vou ter a CBS em 2027. Qual é a alíquota da CBS? Bom, a alíquota vai ser calculada pelo Tribunal de Contas da União e homologada pelo Senado. Tá certo? É isso que está definido na legislação. Qual é o prazo para isso? É setembro do ano anterior.
Então, em setembro de 2026, nós deveremos saber exatamente qual é a alíquota que nós vamos ter em 2027. Apesar de, lógico, que Carlos, nós vamos trabalhar aqui com uma alíquota para fazer os cálculos para vocês. Tá ok? ô, Então, Carlos, aqui tá me começa ouvindo? a mudança. Carlos, você está me ouvindo? Estou ouvindo, Barão. Só para pontuar aí que essa ideia de, em 2026, fazer esse período de transição sem alterar a carga tributária, ela é mais para acostumar todos os agentes que estão envolvidos, tá? Foi uma boa ideia fazer isso, porque senão, para 2027, a gente teria duas coisas ao mesmo tempo, né? O início de vigor de um imposto novo com mudança na carga tributária. Então, 2026, o que vai ter que mudar na prática são alguns procedimentos, mas o total de imposto que se paga não muda. E, assim, quem vai ter muito trabalho vai ser o contador, que é bom, né? Para o Carlos, particularmente, para marcar, mas também a escola vai ter que tomar alguns cuidados de formalização, principalmente no sistema da prefeitura. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas do ponto de vista de impacto nas contas da escola, de impacto no preço que a escola tem que mexer para fazer frente à nova realidade tributária, isso tudo só em 2027. E aí, só deixando claro que a tela mostra aí, que em 2027 o PIS e o COFINS estão extintos. Beleza, então 2027 já é vida totalmente nova? Não, porque aí tem a tela seguinte, que aí é o municipal, né, Carlos? Isso aqui é só Isso. o federal de uma vez Perfeito. só. De Isso, 26 para Barão. 27, papum, mudou tudo. Já o Não. municipal é um pouco mais complicado. Vai lá, Carlos. Aqui a gente já vai sentir algumas mudanças. Agora, um pouco mais complexo é o municipal, que vai ser em 2027. Então, veja, 2027 não, vai ser a partir de 2029, né? Qual é o tributo que a gente paga hoje, municipal e estadual? As escolas pagam ISS. O ISS vai ser substituído pelos IBS. 2026, 2027, 2028 não tem alteração nessa parte municipal. Continuo pagando o meu ISS normalmente. Só que eu começo a pagar 0,1 de IBS, que para a escola é 0,04, tá certo? Com a redução de 60%. Então, até 2028, veja, não tem mudança. Eu falei lá atrás, vai ter mudança em 2027 do PIS e COFINS para o CBS e aqui continua igual. E aqui começa um pouco mais complexa essa mudança municipal. Por quê? Vai ser gradual. Em 2029, eu vou pagar 90% da minha alíquota do ISS. Em 2030, eu vou pagar 80%, 2031, 70%, 2032, 60%, e em 2033 é que vai ser extinto o ISS de fato. Em contrapartida, eu vou pagar o IBS, com a alíquota também calculada pelo TCU e homologada pelo Senado. Como que vai ser? Vai ser contrapartida. Olha, da alíquota eu vou pagar 10% em 2029, 20% em 2030. Ó, reduzo aqui no ISS e começo aumentando gradualmente o IBS. E em 2033, sim, aí a reforma tributária entra totalmente em vigor. Então, nesse período vai ser um pouco complexo. Vamos lidar com dois regimes, um atual e esse novo que é do CBS e IBS, e com o cálculo por dentro e por fora que nós vamos apresentar para Isso, vocês como é ele será, tá isso certo? aí que eu ia Então, falar, Carlos. Não é é, só a convivência de duas guias, né? Uma vai continuar sendo por dentro e a outra vai passar a ser por fora. Então, a gente vai ter uma convivência dos dois sistemas durante 4 anos, aí, de 29 até 32. É isso aí. Vamos verificar durante esse período. As modificações aqui, só para resumir, é o seguinte: ó, 24 e 25 sem alterações, 26, que é o ano teste, eu pago 0,36 e 0,04, mas são compensáveis com o PIS e COFINS. A partir de 2027 não tem mais PIS e COFINS, e eu estou pagando o IBS 0,01 para a escola 0,04. Eu posso compensar no CBS. Então, não tem aumento da carga tributária. 27 e 28, começo a pagar a CBS, que substitui o PIS e COFINS. 2029 a 32, ele vai reduzindo gradualmente o ISS e vai aumentando gradualmente o IBS. Essa alteração que nós vamos ter e a gente vai ver na prática como vai ficar para as escolas. Em 2033, a vigência integral. Então, quando vocês olharem a nossa apresentação, a gente já começa em 2033. Por quê? Porque é a mudança de hoje para 2033, que é a parte importante. E esse período do meio nós vamos ter que trabalhar. É o que o Barão falou, nós vamos trabalhar
contador, consultor, escolas, para se adequar a essa mudança, a essa transição que vai acontecer, tá certo? Então é isso. Sobre alíquotas, olha, existe um único cálculo oficial do governo, que ele é de 2023, da Receita Federal, que traz essas alíquotas. A gente ouve falar em 28, 29, 30, 25, mas isso são cálculos feitos, pode ser pela Receita Federal, mas sem documento efetivo. O único apresentado durante a discussão da reforma tributária era esse, que falava de alíquota mínima de 25,7%, alíquota máxima de 27,3% e alíquota média de 26,5%. Então, e aí ele dividia esse 26,5 em 8,8 de CBS e 17,7 de IBS. Esse é o cálculo que foi utilizado. Inclusive, na legislação, na Lei Complementar 214, ficou determinado que essa vai ser a alíquota efetiva. Vai ter a trava da alíquota vai ser 26,5. Muito bem. Então, Carlos, em 2028, 2027, vai começar com esse 26,5? Não obrigatoriamente. O que acontece? Essa vai ser uma trava. Mas pode ser que a Receita Federal comece com uma alíquota maior, de 27, 28 ou menor, e aí, aí eles vão calcular a arrecadação, né? Precisa manter a arrecadação do governo. Se tiver tendo arrecadação menor, a maior, eles podem diminuir a alíquota. Se tiver menor, eles vão ter que diminuir benefícios para chegar nessa alíquota. É uma obrigação do governo chegar nessa trava. Pode ser que alguns anos fique diferente, e pode ser que o 2027 já fique diferente, 2028, mas essa é a trava da alíquota que tem que acontecer em algum período. Então, nós vamos trabalhar com esse percentual. Se nós trabalharmos com esse percentual e as escolas pagam 40% da alíquota, as alíquotas ficariam assim, ó. Se for a mínima 25,7, a escola pagaria 10,28. Se for a máxima 27,3, vai pagar 10,92. E a alíquota média 26,5, que é a trava em algum momento, a escola vai pagar 10,6. Dividido, conforme aquela proporção, em 3,52 de CBS e 7,08 de IBS. Então vejam, guardem esses números, porque os nossos cálculos estão feitos sobre esses números. 3,52 de CBS e 7,08 de IBS. Isso para as escolas, tá? Estamos falando especificamente de escolas. Uhum. Olha, começou com 28, então 1,5 a mais aqui. Para a escola, vai pagar 40% desse 1,5 a mais, vai ser um pouquinho diferente. Mas isso não vai mudar tanto o cálculo, principalmente para as escolas que têm essa redução de 60%. Então, a gente usa essa base, que em algum momento nós vamos, e se não mudar a legislação, de novo, falando como a gente fala na legislação atual, vai ter que chegar no 26,5. Essa é a regra, Guardem, tá certo? guardem particularmente o número 3,52, E aquele do CBS. 7,08. Mas agora, quando a gente for simular cálculos, Isso, esse 3,52 será resgatado lá. É importante que a gente lembre que a gente resgatou deste slide aqui. Vamos lá. perfeitamente. E aí, até tem uma pergunta sobre isso: quais os serviços que estão na redução de 60%? A Lei Complementar, Lei Complementar 214 traz um anexo 2, especificamente quais serviços que estão abrangidos nos 60%. Ensino infantil, inclusive creche, fundamental, médio, nível técnico, aí para jovens. Aqui tem essa tela com todos os itens: ensino de línguas nativas de povos originários, ensinos de sistema linguístico de natureza vistomosa e escrita tátil, tem vários aqui, são esses. Fora isso, não tem a redução dos 60%, tá ok? Esses que são a redução. Então, são esses que a gente vai trabalhar, mostrando inclusive para vocês cálculo, a gente traz uns outros cálculos, mas é esses que são específicos. Eu vou, para interromper, vou passar para o Barão aqui e ele vai fazer a apresentação de como ficam os valores para escolas com essa reforma tributária. E explicar, inclusive, o por dentro, por fora. Barão, a palavra é sua aí. Obrigado, Carlos. Está todo mundo vendo aí a minha tela, simulando o cálculo? Sim. Então, tá bom. Vou fazer algumas simulações. Acho que já deu para perceber, e dá para imaginar de maneira até intuitiva, a importância que teve para a gente, para os nossos negócios, escolas, né? O redutor de 60%. Tá? Então,
A gente pega lá uma alíquota média, que o Carlos mostrou, é de 26,5%, e lembra que se o ISS for 2, o total de ISS, PIS e COFINS dá 5,65%, e toma um susto, né? Puxa, vai passar de 5 para 26. O principal motivo para a gente não tomar um susto tão grande é esse redutor. Tá? Existem outros motivos, que não é a mesma base de cálculo, os 5,65 incidem sobre a receita, os 26,5 que reduzidos vão dar aí 10,8, eles incidem sobre o valor adicionado, que a gente vai explicar daqui a pouco o que é, tá? Mas o susto não é tão grande, ele seria um susto grande se não houvesse o redutor de 60%. Nesse sentido, o nosso setor está numa condição diferenciada dentro do grande setor de prestação de serviços, né, no que se refere ao impacto da reforma tributária. Outras prestações de serviço que não têm esse redutor de 60% estão sendo bem mais duramente atingidos pela reforma. Mas vamos lá, vamos simular o cálculo para a gente, tá? Para a escola particular, para a mensalidade escolar, né? Como é que fica? Então, primeiro vamos assim, lembrando, né? Isso o Carlos já mostrou, mas aí o que está sendo substituído? Né? 3 tributos sobre o consumo, o PIS, a COFINS e o ISS. PIS e a COFINS é a mesma alíquota para o Brasil inteiro para escolas particulares, dá 3,65. O ISS muda por cidade. Aqui na cidade de São Paulo é 2, mas a gente sabe que tem uma diversidade grande. Boa parte do interior de São Paulo, por exemplo, é mais que 2, e em outros estados, então, varia bastante. Esses são os 3 tributos que estão sendo substituídos. As escolas pagam também para a Receita o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, e a IPJ, CSLL, mas esses 2 não estão sendo alterados nessa reforma. Poderão ser alterados no passo seguinte da reforma, quando se tratar aí da questão da renda. Por enquanto, a fase seguinte sobre a renda só está atacando a renda da pessoa física, né? Que é a questão da tributação dos dividendos e a questão do IRPFM, que é o Imposto sobre a Renda Mínima, que a gente vai tratar aqui hoje, tá? Mas, por hora, a pessoa jurídica não está sofrendo nenhuma alteração nos impostos sobre a renda, só os 3 sobre o consumo. A gente vai trazer aqui, então, 2 telas, cujo conteúdo é meio parecido, mas são 2 formas de chegar no mesmo entendimento, tá? Que é muito importante que a gente entenda como está hoje e como vai ficar. Hoje, até 2025, toda a tributação é por dentro. O que eu quero dizer por dentro? Ela é feita em cima do preço que a gente cobra, em cima da receita completa. Tá? Então, esse é o modelo com o qual a gente se acostumou em décadas de trabalho fazendo dessa maneira. Então, com ISS de 2%, só para a gente, estou dando um exemplo aqui, que é escolas da cidade de São Paulo, só para você saber, estou delimitando, o exemplo pode ser feito com outros números, com ISS de 3, de 4, de 5, mas esse exemplo é com ISS de 2. Imaginando que o preço do serviço seja R$100, esse é o valor que está na nota fiscal, a escola vai pagar 5,65% disso, então ela vai pagar 5,65% em guias de impostos, ela vai lá e recolhe a guia, e, portanto, apesar dela receber 100 do pai, ela obrigatoriamente tem que pagar 5,65 para o governo, e ela fica, portanto, depois de pagar o governo, com 94,35 em caixa, né? R$100 menos 5,65. Então, a alíquota efetiva, porque, assim, na verdade, a receita líquida da escola é 94,35. Né? O pai me paga 100, mas como eu pago o governo, eu, escola, fico com 94,35. Se eu pago 5,65, na verdade, eu estou pagando uma alíquota efetiva de 5,99, que é o 5,65 sobre o quanto efetivamente ficou para mim. Tá? Muito bem. Como é que vai ser por fora? E aí, então, a gente vai fazer um grande salto no tempo, desde agora, 2025, lá para o ano em que tudo estará instalado, né? Está com vida nova, 2033, para ver lá na frente como é que vai ser a nossa vida. Depois que a gente entender o pulo do atual para lá na frente, aí a gente fala do miolo, tá bom? 2033 vai ser ao contrário, aí vai ser por fora, né? Por quê? Porque o que eu vou tributar não vai ser mais os 100, eu vou tributar os 94,35. Então, inclusive, na minha nota fiscal vai estar lá na frente separado que o custo do meu serviço é 94,35, não vai mais ser o 100. Isso vai exigir uma mudança de chavinha, né? Foram décadas a gente pensando que o que é tributado é toda a receita. Não vai ser mais. Vai ser a receita antes do imposto. A receita antes do imposto é 94,35.
Aí a gente vai colocar um IVA que é de 10,60. Por que 10,60? De onde a gente tirou esse número, né? Ele é 40% dos 26,5. 26,5 é a alíquota para todos os setores, menos para quem tem redutor. Nós temos um redutor, que é de 60%. Então, o 26,5 com um redutor de 60%, viram 10,6. Curiosamente, 10,6% de 94,35 dá 10, tá? Mas é só coincidência, não é número achado, não. Dá 10, mesmo número 10 redondinho, R$10,00, tá? Então, o que vai acontecer? O valor do serviço na nota fiscal vai ser 104,35. A nota fiscal vai vir separada. Valor do serviço 94,35, IVA R$10, preço final 104,35. O consumidor vai pagar 104,35. O que isso vai representar, então, em termos de líquido em caixa? Nada. A escola vai continuar recebendo 94,35 para manter a situação atual. Mas note que para o consumidor, para o pai do aluno, ele tem de pagar mais do que ele paga hoje, para que a escola continue recebendo os mesmos 94,35. Então, em 8 anos, vai ter um ajuste de preço aí que precisará ser feito para que a escola possa garantir a sua equação econômico-financeira, tá? Para o tomador é o pai de aluno, né? O serviço vai ter aumentado em 4,35% durante esses 8 anos, de ponta a ponta, tá? Como que isso vai migrar ano após ano até chegar no 4,35? Vamos mostrar uma tabela com isso. Não é linear, tá? Mas de ponta a ponta, esse é o tamanho, digamos assim, do problema para escolas que têm ISS de 2. A gente vai fazer também uma simulação aqui com ISS de 5. Algumas observações importantes, tá? O que a gente está calculando aqui em termos de 4,35 não considera dois fatores paralelos que virão junto com o fato de o imposto passar a ser por fora e não mais por dentro. São dois. O primeiro, os nossos prestadores de serviço, os nossos fornecedores de material, né, provavelmente aumentarão seus preços. Né? A gente vai aumentar o preço para o nosso pai de aluno, porque o nosso imposto aumentou, eles também vão aumentar o preço para a gente. Então, a gente possivelmente terá, de um lado, um aumento de custo proveniente do aumento de carga tributária para os nossos fornecedores. Numa mão eu tenho isso. Na outra mão, por outro lado, ao adquirir os bens, principalmente materiais, matérias-primas e muitos serviços, nas notas fiscais vai vir do mesmo jeito. Serviço tanto, IVA tanto, preço final tanto. Este IVA que está na nota fiscal que eu estou recebendo, vira um crédito para mim. Eu, escola, fico com esse crédito e vou abater esse crédito no momento de pagar a guia do meu IVA. Então, isso é na outra mão. De um lado, aumento do preço do fornecedor, do outro lado, um crédito que eu vou passar a ter nos pagamentos desses fornecedores. Cada um tem que fazer a sua conta, mas, no geral, a gente entende que tem uma boa chance dos dois fatores, o encontro das duas mãos, meio que se anular, ficar muito próximo, tá? O que a escola vai perder por um lado e o que ela vai ganhar por outro. Então, para esse exercício que a gente está trazendo aqui, a gente está só considerando o impacto da alíquota mesmo sobre a receita da escola. A gente está deixando de lado esses outros efeitos colaterais que tendem a ficar próximos de se anular, tá? E eu queria dizer também, que isso é o que vocês entenderam, todas as aquisições que a escola fizer, que tiverem tributadas de IVA, está lá na nota fiscal o IVA destacado, darão direito a crédito, e daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos de que compras são essas. Mas o mais importante para frisar antes de mudar de slide é que cada um tem que fazer a sua conta. Tá? Isso é uma coisa que a gente não abre mão, né? Marcar, coros, a gente sempre fala. Estamos falando aqui em termos gerais, mas cada um tem que fazer a sua conta, principalmente no que se refere a que aumentos os fornecedores vão dar e quantos por cento da minha receita ou da minha despesa esses fornecedores correspondem, e também quanto de IVA eu vou ter de crédito para abater na hora de pagar a guia. Por hora, a gente está escanteando essas duas grandezas. Então, esse slide ele mostra a evolução de ponta a ponta. O slide seguinte também é no mesmo sentido, é para ser mais didático ainda. Né? O atual, a escola, não sei qual é o preço da escola, é R$100, o contratante vai lá e paga os R$100, a gente pega os R$100 do contratante, paga os tributos e fica com 94,35. Após a reforma, a gente vai anunciar o nosso preço de uma maneira dividida. A nossa escola custa 94,35 mais 10 de tributos.
É assim que vai constar o nosso anúncio e nossa nota fiscal. O contratante vai nos pagar R$ 104,35, mas a escola em caixa, líquido em caixa, vai ficar só com os mesmos R$ 94,35 que ela recebe hoje, tá? Então, é uma outra forma só de ilustrar, mais da ótica do consumidor, como é que vai se dar essa passagem entre o modelo atual e o modelo de 2033, tá? Notem que o preço aumentou em 4,35, nós já falamos isso, e vai ter uma tabela daqui a pouco que esse número vai aparecer de novo, e que a alíquota aumentou, a alíquota efetiva, né, em 177%, né, de 5,99 para 10,60. O que a gente pode concluir com isso? Para o pai de aluno mudou 4%, para o governo passou a receber quase o dobro. Então, é interessante fazer essa comparação. A carga tributária da escola aumenta, mas isso vai representar um aumento de preço, que é a principal preocupação dos donos de escola, de 4,35. Isso em 8 anos, tá bom? O Barão, até uma pergunta da Sandra que apareceu. Importante, é por isso que chama de reforma sobre o consumo. Quem vai pagar esse imposto é o consumidor. Todos que estão no meio da cadeia, eles têm direito a tomar crédito. Então, veja, o que o Barão vai explicar ainda. Nós temos direito a tomar crédito, é o crédito amplo. O pai, lá na frente, ele vai pagar os 4,35 a mais. Por quê? Porque ele não tem direito a crédito. Por isso que é o imposto sobre o consumo, ele é que vai pagar esse imposto lá na frente, tá certo? É, diz os economistas, dizem assim, não existe pessoa jurídica, só existe pessoa física. No final, quem paga tudo é a pessoa física, é já É na isso aí. ponta. É isso aí, tá? É isso aí. Agora sim, falei de uma ponta que é hoje, falei da outra ponta que é lá em 2033. Vamos começar a falar do miolo, tá? Como é que vai ser o cálculo misto? Começando pelo ano que vem. O ano que vem é o mais simples, porque o valor da mensalidade vai continuar, a gente não vai mudar o jeito de anunciar a mensalidade, continuar tendo um preço só, que é o preço cheio. Vão continuar pagando as guias de ISS, PIS e COFINS, tal qual pagamos até este ano, não vai mudar nada. Até que é o ISS 2, COFINS 3 e PIS 0,65. Vamos continuar ficando com uma mensalidade sem os tributos de R$ 94,35, mas vamos pagar também o IVA. Vai ter lá a guia do IVA para pagar, que é de 0,40, né? O que é o 0,40? É 40% de 1%, né? 1% é o IVA provisório de 2026. Então, vamos pagar 38 centavos de IVA, que é o IVA sobre os 94,35, né? 0,40 sobre 94,35. Aí você vai me perguntar, mas peraí, você não falou que não ia ter aumento de carga tributária? Como que eu vou pagar os 5,65 de ISS, PIS e COFINS e vou pagar 0,38 de IVA e não tem aumento de carga tributária? Aí que tá. O 0,38 do IVA vai ser abatido da sua guia de PIS e COFINS, tá? Então, na hora de pagar o PIS e COFINS, você não vai pagar 5,65. Você vai pagar 5,65 menos 0,38, tá? Então, você vai pagar só mais guias, o número de guias aumenta, mas o total pago não muda, tá? Isso ano que vem é só um teste, né? Para testar o sistema, ver que dúvidas surgem, que dificuldades podem acontecer, para aí, a partir de 2027, aí o jogo é para valer, tá? Não haverá alteração de carga tributária para o ano que vem, ok? Quando é que começa a complicar, né? Essa coisa não poderá não ser cobrado de empresas que Então, cumprirem obrigações acessórias. Eu vou pedir para o Carlos me acudir aqui. isso, Barão. Isso é o seguinte: as empresas que cumprirem as obrigações acessórias não vão pagar esse 0,38. O que está definido por enquanto que é as obrigações acessórias? É colocar a nota detalhadamente. O valor do serviço, o valor do IVA e colocar o valor do CBS e IBS. Então, nós vamos mostrar mais à frente a importância de colocar isso na nota fiscal e as escolas ou as empresas que cumprirem essa obrigação de atenderem adequadamente desde janeiro de 2026 a nota fiscal detalhando o CBS e o IBS, não será necessário pagar o CBS e IBS em 2026. Então, seguindo algumas orientações, muitas empresas, muitas escolas não pagarão esse imposto em 2026, que já não seria um aumento da carga tributária e não ficarão obrigadas desde que detalhem. Veja, nós procuramos, eu e o Barão, um modelo de nota com CBS e IBS para colocar. Não tem. O governo está trabalhando nisso, tá? Tem um grupo trabalhando para apresentar o local que vai estar o CBS e IBS e ainda não tem. Mas a obrigatoriedade já é dia 6 de janeiro de 2026. E aí, se as escolas cumprirem, não precisarão pagar esse IVA em 2026. Significa que para as escolas que cumprirem as obrigações acessórias não vai ter uma guia a mais para pagar.
O Perfeitamente. montante em reais não muda, mas não vai ter uma guia a Isso. mais para pagar, é preferível, né? Agora, se vocês já estão arrancando os cabelos, vamos dizer, a dificuldade dos que calma, que vai ficar pior. E eu só posso dizer assim, contratem a marcar, tá? Eu acho que é o melhor que eu posso falar para vocês nesse sentido. Mas vamos lá. 2026 é uma guia a mais só. 27 e 28 aí as coisas já começam a mudar. O PIS e a COFINS deixam de existir e começa a ser cobrada a CBS. Como é que vai funcionar nesses 2 anos, né? Então, assim, lembrando que o valor da mensalidade é 100, mas o valor da mensalidade sem tributos é 94,35. Então, a conta que a gente vai fazer já parte dos 94,35. Já pensa no imposto incidindo por fora. O que é que vai incidir sobre 94,35? A CBS. CBS que substitui PIS e COFINS. Qual a alíquota de CBS que vai incidir para as escolas? Lembra que eu pedi para vocês decorarem o número, né? Opa, foi uma a mais. 3,52. Lembra? Guardem este número 3,52 que lá na frente a gente vai usar. Tá aí. 3,52 é a alíquota de CBS para as escolas já com redutor de 60%. Então eu vou aplicar 3,52 sobre o 94,35 e vai dar, vou pagar de CBS 3,32. Acabou? Não, porque ainda tem a parte municipal, né? Parte municipal, a reforma tributária só começa a mudar lá em 2029. Então, o ISS, neste exemplo de 2%, incidindo por dentro, ele continua a existir. Então, a mensalidade antes do ISS é o 94,35 mais o CBS de 3,32, tá? Tá aí 94,35 mais 3,32 é a minha mensalidade antes do ISS. Só que o ISS não é em cima do 97,67, né? O ISS é em cima do preço lá de tabela. Então tem que primeiro calcular qual é o valor da mensalidade cheia. Então eu tenho que dividir o 97,37 por 0,98 para chegar a 99,66. Esse sim vai ser o valor final que o pai vai pagar. O ISS de 2% vai incidir sobre todos os 99,66, vai dar R$ 1,99, né? E aí sim eu tenho o modelo completo. Quanto que o pai vai pagar? O pai vai pagar 99,66, mas o cálculo para fazer, para saber quanto o pai vai pagar, é esse daqui. Parte por dentro, parte por fora. É assim que vai se fazer o cálculo. É complexo, mas é assim que foi aprovado. E assim, a CBS é recolhida pelos 40% de 8,80, né? 3,52, e o PIS e a COFINS são extintos. Então, num primeiro momento, vocês veem aí, né? O pai pagava 100, para 2027 e 2028 ele vai pagar 99,66. Ficou até um pouquinho melhor, né, para o pai de aluno. É verdade, ficou mesmo. As escolas poderão até baixar um pouquinho o preço se elas quiserem ou aumentar menos, né? Que está escrito aí, não tem aumento de carga tributária por enquanto. O ISS continua do mesmo tamanho. Saíram a PIS e a COFINS, o PIS e a COFINS de 3,65, entrou a CBS de 3,52, tem até uma pequena redução. E aí, lembrando que ainda as escolas poderão usufruir de créditos nas suas compras. E aí, quando entrar o municipal na jogada, aí tem aquela transição do ISS para o IBS que o Carlos já mostrou, né? Cada ano que passa, vai diminuindo a incidência do ISS por dentro e vai aumentando a incidência do IBS por fora, até chegar em 2033, não existe mais ISS, só existe a IBS por fora de 7,08, tá? Então, é um aumento gradual de tributação, saindo um 2 e entrando um 7, né? Claro que aqui tem aumento de carga tributária, ele é gradual e será necessário recalcular ano a ano. Perfeito, esse é um exercício, inclusive, que a gente se propõe fazer aqui para vocês, justamente nesta tabela, que essa tabela é muito importante. Eu diria assim, no assunto reforma tributária, o que as escolas estão de olho é nessa tabela. Essa é a tabela de US$ 1 milhão. Quanto que eu vou ter que aumentar o meu preço ano a ano para continuar com a mesma receita líquida que eu tenho hoje? Então, é o que eu falei ali atrás, né? Nos 2 primeiros anos, 27 e 28, dá até para baixar um pouquinho. Você pode baixar 0,34 o preço em 27, depois não mudar nada em 28. Aqui a gente tem o acumulado, né? Mas aí quando entra o municipal, quando começa a trocar o ISS pelo IBS, aí começa a ter reajuste, que vai na casa de 0,46, 0,47 por ano até 2032, e a grande paulada é em 2033, aí sim, uma paulada de 2,75, de modo que o acumulado dê aqueles 4,35 que a gente tinha mostrado lá atrás, tá? Então, escolas que têm o ISS, estão em cidades que têm ISS de 2, o impacto total será de 4,35,
E mais da metade desse impacto será inteiro lá no ano de 2033. Até 2032, um impacto suave, tá? E para as cidades que têm outro ISS, por exemplo, ISS de 5%, é melhor. Por quê? Porque nesses casos eu estou trocando um ISS de 5 por um IBS de 7. É claro que trocar 5 por 7 dói menos do que trocar 2 por 7. No caso, então, de outras cidades, ou cidades que têm ISS de 5, a queda inicial pode até ser maior, pode ser de 3,5%. Depois, quando entra o ISS, o IBS, a gente tem que pôr de volta os 3, né? Aí tem leves incidências até 2032, 2033 você coloca mais 0,87, mas o impacto final é de 1%, tá? Então, para quem está no ISS de 5, praticamente não vai ter efeito para a mensalidade escolar. Por que eu falei mensalidade escolar com a boca tão cheia? Daqui a pouco eu explico, mas só para lembrar o que de compra poderá nos dar créditos, né? Compras de materiais escolares, administrativos, de materiais em geral, né? Serviços como serviços de PJ, né? Como vigilância, limpeza, conservação, fornecedores de benefícios de VR, VA, Vale Transporte, plano de saúde, se tiver na convenção coletiva, serviços de terceiros como jurídico, contabilidade, consultorias, aluguéis, todos de PJ, alguns de pessoa física, e água, luz, telefone, energia, sim, são alguns casos de notas que chegaram para a gente com IVA destacado, que a gente poderá usar esse crédito na hora de pagar o nosso IVA, tá? Agora, tem os demais serviços, né? Aquela alíquota reduzida em 60% vale para as mensalidades, não vale para outros serviços que a escola oferece. Para os outros serviços, lembra do 26,5? Vai ser 26,5 mesmo, né? Então, se a escola oferece curso de férias, aulas opcionais, taxa de material, isso tudo é alíquota normal. Royalty, né? Tem empresa que tem escola que trabalha com uma empresa de royalty que é dona da marca. Bom, sobre o royalty também é alíquota normal, tá? Empresa que tem muita escola que é dona do imóvel, mas tem uma empresa patrimonial, né? Que é dona do imóvel e aluga via PJ para a escola. Essa empresa patrimonial vai ter alíquota reduzida e até mais reduzida do que a alíquota da mensalidade, né? Que é a redução de 70%, tá? Mas, enfim, é um benefício bem interessante para quem tem empresa patrimonial. A diferença entre alugar via PJ e alugar via pessoa física, que já era grande, vai ficar maior, tá? Muito bem. Aí a questão de onde que a gente tirou essa informação, né? É isso daí, serviços de educação deixa muito claro que estão reduzidos em 60% somente o serviço de educação propriamente dito. Olha lá no item 2, Anexo não se 2. aplica, né? O inciso 2 não se aplica a outras operações eventualmente ocorridas no âmbito das escolas, das instituições ou dos estabelecimentos de fornecedores de serviço, tá? Então, infelizmente, né? Essa conta toda que a gente mostrou até agora só vale para mensalidade. E as escolas em geral têm, né? Muitos serviços satélites, que aí a conta é outra, né? Então, imaginando aqui uma empresa no lucro real, hoje paga 5%, porque não é mensalidade, então você paga 5%, nesse exemplo aqui paga 5% de ISS, o valor do serviço é 100, ele paga 5 de ISS, 7,6 de COFINS, 1,65 de PIS, então o líquido em caixa é 85,75, isso é como é hoje, né? A alíquota efetiva é 16%, ok. Como é que vai ficar, né? Hoje o líquido é 85,75. Lá na frente, a gente vai ter a incidência total da alíquota de 26,50 sobre os 85,75, isso vai dar 22,72. O valor do serviço vai dar 108,47 e, portanto, né, para manter o mesmo líquido em caixa que tem hoje, o reajuste do preço do desembolso do pai do aluno é de 8,47%. Né? É isso, para o tomador de serviço aumentou em 8,47%. Vejam que é mais ou menos o dobro, né, do que vai ter que aumentar a mensalidade. E aí as outras observações são as mesmas, né? Pode ter crédito, pode ter aumento dos fornecedores para a escola, tudo isso tem que ser levado em consideração para aquele mesmo, né, raio aí que cada um tem que fazer a sua conta, tá? No cálculo misto, só para a gente trazer, né, 2027, o valor da mensalidade é 100, a alíquota, descontados os impostos que existem hoje, o valor sem tributos que a escola recebe é 85,75, ela vai pagar 8,8%, que é a CBS plena, né?
sobre esses 85, 75, e vai chegar num valor de mensalidade do curso extra, vamos dizer assim, de R$ 93,30 antes do ISS. E aí vai fazer a conta da mensalidade colocando o ISS por dentro, né, dividindo por 0,95, a mensalidade vai ficar em 98,21, tá? E o ISS vai ser de 4,91. Notem que aqui também, num primeiro momento, tem uma redução, né? O pai hoje paga 100, num primeiro momento vai pagar 98, quase 2% de redução, tá? Os mesmos comentários, claro, troca 9,25 por 8,80, por isso que tem redução. Aí depois vai entrar a transição, é a mesma Ô, Barão, transição. Oi. deixa eu fazer uma observação aí no slide anterior, por favor. Então, veja, são escolas do lucro, empresas do lucro real, né? E nós estamos considerando o PIS e COFINS de 9,25, que é o 7,6 de 1,65. Em muitas escolas, vários daqueles produtos que você colocou, às vezes alimentação, eles colocam como mensalidades. Bom, se eu tratei como mensalidades, eu não estou pagando 9,25, então vale o cálculo anterior. O que nós trouxemos aqui é que é diferente. Tudo que não for ensino é outros serviços, e entre outros serviços não é cumulativo, não é 3,65 de PIS e COFINS. Hoje já deveria ser 9,25. Então, alguns já não fazem nesse formato, mas aqui é o que deveria acontecer hoje. Para serviços que não são mensalidades escolares, é não cumulativo e o PIS e COFINS é 9,25, que já é maior, por isso que dá essa alteração. No que você vai até passar, né, à frente, nas tabelas, vai ver que se não fosse o 9,25, talvez o aumento da tributação aqui seria maior, tá certo? Uhum. Exatamente isso, Carlos. Essa tela do ISS-IBS é a mesma, né? É a mesma transição, né? E aí, na verdade, só que o IBS não vai, aqui não vai ser 7,08, vai ser 17,70, porque não tem o redutor dos 60%. E aí, então, a gente tem a mesma tabela para receita extra, que paga ISS de 5 hoje e PIS e COFINS de 9,25. Então, no primeiro momento, até diminui, mas aí a partir de 2030 o acumulado começa a ficar contrário à escola, e o grande momento vai ser lá em 2033, né? Então, de 2029 até 2032, a gente tem que subir 1% ao ano. Mas lá em 2033 vai dar quase 6% de aumento no preço de um ano para o outro. E o acumulado de ponta a ponta dá 8,47, como a gente tinha mostrado ali atrás no outro slide. Esse é o tamanho, digamos assim, da encrenca para quem tem essa característica de faturamento para os demais serviços. A gente fez um segundo cálculo, que é para quem tem as receitas extras e paga ISS de 2, porque a legislação permite que cursos de esportes, apesar de pagar PIS e COFINS de 9,25, o ISS seja de 2. Então, aqui, claro, como o ISS de hoje é menor, o impacto total fica maior, né? Então, aqui a gente tem o pior cenário de todos até agora, que dá um aumento acumulado lá para 2033, até 2033, de 12% no preço das atividades esportivas, que hoje pagam ISS de 2%. Mas esse, então, assim, mais uma vez repetindo o termo, é o tamanho da encrenca com que a gente vai ter de se deparar a partir do momento em que a reforma tributária atingir as nossas alíquotas, mas o grande percentual mesmo, o grande movimento vai ser só daqui a 8 anos, lá em 2033. Ok? Agora eu vou passar para você de novo, Carlos. Eu vou tirar aqui a minha tela. Tá bom, Barão? Pronto, devolvo para você. Ok. Eu estou atualizando a minha tela aqui, só um pouquinho. Eu ouço dizer, Barão, que as escolas vão ter que fazer um trabalho bastante grande de verificar os seus contratos, porque essa questão de crédito global vai dar como vai dar direito a crédito, né? Então, elas podem se compensar. Essa tributação pode ser até menor, se elas Uhum. tiverem de fato um crédito de todos os serviços que elas têm a possibilidade de se creditar. Então, acho que o trabalho grande aí vai ser para atualizar
os seus contratos e aí sim conseguir os créditos a que ela tem direito. Deixa eu só. Lembrando, só para dar um exemplo, quando você fala em atualizar contratos, quem tem um fornecedor de serviços que está no Simples, o IVA, o crédito vai ser pequenininho, pequenininho, né? Isso. Então, se você tiver dois fornecedores de serviço com o mesmo preço, só que um está no Simples, outro está no lucro real, vale mais a pena contratar o do lucro real, porque ele te entrega um crédito maior, tá? Então, acho que é isso que o Carlos quer dizer quando ele fala em rever o contrato. Isso. Tá? Ou então o cara do princípio Exatamente. abaixa o preço, né? É isso. É isso aí, tem que fazer esse trabalho aí durante esse período. Muito bem, então esses cálculos nós falamos, é muito simples, como todo mundo viu, é muito simples. Esse período também de Tranquilo. Não, vai ficar pior. 2026 a 2032 vai ser simples para fazer, mas acho que esse é só o começo, né? Imunidade mantida. O artigo 9 da Lei Complementar 214 manteve a imunidade para instituições de educação. Tá? Então, são perguntas que tem aí. Então, as instituições de educação não pagarão CBS e IBS sobre os serviços de educação, tá certo? Também, novamente, sobre aqueles mesmos serviços. Então, o que vai acontecer? Eu não vou ter PIS mais sobre folha de pagamento, porque ele vai ser extinto. Eu já não tinha COFINS sobre esse serviço e não vou pagar CBS e IBS. Importante, como eu não pago, não tenho direito a crédito. Então, não vou me creditar e pedir restituição, mas está mantida a imunidade para instituições de educação. Isso é muito importante. Outras associações. Então, tem outras associações que arrecadam recursos para cumprir mensalidades escolares da escola. Essas foi mantida a isenção do CBS e IBS. Mas veja, só para contribuições estatutárias. Então, para quê? Para aquelas contribuições de associados e até para doações também. Outros serviços não estão na isenção e deverão pagar os seus tributos. Tá Como já certo? não está hoje, né, Carlos? Como já não está hoje. Exatamente. Eles não estão inventando um treco novo, assim. Hoje, as Exatamente. associações já pagam imposto sobre receitas que não têm a ver com a sua atividade fim. Mas a preocupação grande era da imunidade, se seria mantida, foi mantida, e a isenção. Agora, vejam, ó, essa isenção, ela está no PLP 108. O PLP, ela foi aceita uma emenda. Esse o PLP 108 foi aquele que foi aprovado na Câmara e no Senado, voltou para a Câmara. Então, veja, estamos trabalhando com o que tem hoje, né? Que ela está alterando, inclusive, a lei complementar. Pode ser alterado isso, pode, nós temos que ficar alertas para isso. E Simples Nacional, que eu falei que foi mantida. As empresas do Simples Nacional poderão optar por continuar exatamente igual elas estão, pagando lá a sua alíquota sobre aquela tabela 3, né, no anexo 3 do Simples Nacional, ou poderão optar por pagar CBS e IBS por fora. E aí elas vão transferir mais créditos, como falou o Barão. Mas veja, as escolas prestam serviço a consumidor final. Consumidor final não tem direito a crédito. Então não tem sentido de eu fazer essa segunda opção. Eu vou manter do jeito que está. Escolas, com certeza, vão se manter do jeito que está. Não acredito que elas vão ter tanto crédito para tomar que vale a pena pagar CBS e IBS por fora. Então elas Também não devem se acredito. manter, mas diferente, como o Barão disse, dos fornecedores das escolas, porque eles vão estar no meio da cadeia e aí eles precisam transferir crédito para as escolas. Então, eles podem ter que optar por pagar o CBS e IBS por fora. Quando eu estiver negociando com o meu prestador, pô, você está no simples, olha, mas você não vai me transferir crédito, ou você diminui de fato o preço, acertamos o preço, ou você faz a opção de pagar CBS e IBS por fora. Tem que fazer o cálculo do imposto, tá certo? Do crédito que eu vou ter. Agora eu quero ver. Agora é a hora. Reforma tributária e os cálculos eram esses. E agora o split payment, que também é muito simples e deve entrar em vigor aí em 2027. Muito Muito bem. O simples. que é Muito split simples. payment? Split payment é a divisão do valor. O que é o split? Divisão, pagamento dividido. A gente já vê isso quando a gente compra aí no Mercado Livre, né? Nessas plataformas de e-commerce. A gente paga um valor, a gente não vê, mas esse valor vai uma parte para a plataforma, uma parte para o prestador e às vezes outro para outro que anuncia. Já é feito assim lá internamente, mas a gente não percebe isso. E agora vai ter essa divisão no momento do pagamento. Então, o tributo será automaticamente separado do serviço na hora do
pagamento. Então, existe o pagamento, divide o que é o serviço e o que é o imposto. Por isso que tem que estar tudo separadinho, por isso que a gente chama de imposto por fora. Então, de imediato, a hora que tem o pagamento, o IBS e o CBS, o IBS vai para o comitê gestor e o CBS vai para a Receita Federal. O comitê gestor é quem vai administrar a parte municipal e estadual, e a Receita Federal vai administrar a parte federal. E o valor líquido vai para o prestador de serviço, tá certo? Essa implantação vai começar em 2027. Normalmente, o boleto, a nota fiscal, vai ter que ter um código de identificação. E esse código é que vai determinar o valor que vai para cada lado. Bom, tudo isso está sendo preparado, tudo isso é mil maravilhas na teoria. Aí na prática vamos ver como é que ela funciona, se isso aí vai estar de fato funcionando e organizado. Tá certo? Os objetivos é uma transparência fiscal, redução de sonegação, redução de inadimplência, não vai ter mais inadimplência, porque o imposto vai para o governo no momento do recebimento, redução de fraudes, né? Segurança e assim por diante. Impactos, redução do capital de giro, diminuição de disponibilidade, né? E o grande perigo é esse acompanhamento aqui das contas e as antecipações. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos que pode acontecer nas escolas. Estão todos aqui? Não, mas algum exemplo que pode acontecer. Seguindo aqueles mesmos valores que a gente apresentou lá atrás. Então a escola emite no dia 2, dia 3, dia 4 do mês, um boleto para o pai de R$ 104,35, que é R$ 94,35 o meu serviço e R$ 10 é o imposto. Emitiu o boleto, o pai paga o boleto. A hora que o pai paga esse boleto, o banco ou a instituição de pagamento vai separar. Como é que ela vai fazer? Vai mandar os R$ 94,35 para a escola e R$ 10 ela vai mandar lá para o Comitê Gestor e para a Receita Federal, tá certo? Então veja, eu já vou receber só R$ 94,35. Então eu emiti o boleto de R$ 104,35, normalmente eu emito antes, vou receber os meus R$ 94,35. Durante o mês eu vou emitir a nota, que é o que acontece hoje já. Eu vou lá e emito a minha nota de R$ 104,35, tá certo? E aí eu teria um IVA a pagar de R$ 10. Porém, o governo já vai abater os 10, ele já recebeu os R$ 10 antecipadamente. E aí eu não tenho nada a pagar, tá certo? Isso para as escolas deveria acontecer nesse formato. Por quê? Porque as escolas normalmente de fato recebem no começo do mês e a nota ela emite durante o mês, diferente de muitos prestadores que emitem a nota para receber depois. No caso, eu emito o boleto aqui atrás, recebo e depois eu pago. Então, veja, isso vai ter uma grande influência, porque antes eu recebia o 104, só ia pagar o PIS, COFINS e ISS no mês seguinte e ficava com esse dinheiro. E às vezes até não pagava também. Então, agora eu tenho, o meu valor vai direto, vai sair do meu direto. Isso que é o split payment que deve acontecer, tá certo? Para as escolas, esse é o mais normal de acontecer. Então, vai influenciar muito no caixa das escolas. Eu falei para vocês que a gente tem direito a crédito. Então, eu fiz um exemplo aqui um pouco alto, mas só para a gente ter ideia. A escola, ela tem fornecedores. Vamos dizer que ela pague um fornecedor R$ 100. Ela tem o crédito de R$ 26,50. Veja, é bom explicar aqui que as escolas ela têm redução de 60%, paga só 40% de IVA, tá certo? Mas em nenhum lugar está escrito que o crédito dela vai ser reduzido. Então, em princípio, todo o crédito ela vai poder utilizar. Então, mas eu contratei o serviço de consultoria e lá ele paga 26,5. Como é crédito amplo, entende-se que eu vou poder utilizar todo o meu crédito. Então, a escola paga um fornecedor R$ 100 e tem o crédito de 26,50. Por quê? Porque eu paguei o IVA lá dentro. A contabilidade, uma parte é custo de fato, R$ 100, e o 26,50 fica a recuperar, como hoje impostos a recuperar que a gente tem quando retém. Muito bem, eu tenho um crédito de IVA de 26,50. Aí eu emito o boleto de 104,35, que é o mesmo caso. Eu já tinha pago aquele fornecedor. O banco vai fazer o split. E como que ele vai fazer o split?
Eu já paguei esses R$ 10 de IVA aqui, porque eu tenho crédito daquele fornecedor. Então ele vai mandar os 104 para a escola e para o governo ele não vai mandar mais nada, porque ele já mandou aqui esse 26,50 quando eu fiz o pagamento. Tá certo? Então, eu, nesse caso, eu vou receber o valor inteiro. Por quê? Porque eu já tinha crédito de imposto. Aí eu emito a minha nota fiscal, que gera o débito de R$ 10, mas eu não tenho nada a pagar porque eu já tinha crédito do imposto. Muito bem, vai funcionar. Primeiro é que é difícil, lógico, ter contratação maior do que o imposto que eu vou pagar. Mas vai funcionar desse jeito? A Receita Federal diz que o sistema está sendo organizado e que ele vai ser atualizado a cada 10 minutos, mostrando o débito e crédito das empresas. A instituição de pagamento ela vai ter acesso a esse sistema que vai ser feito com a Receita Federal, com o CERP, com o Banco Central, para esse split payment. Então, esse normalmente é o que deve acontecer. Esse é um exemplo mais complicado. Vamos fazer um outro, um terceiro exemplo de split. A escola paga um fornecedor de R$ 10 e tem um crédito de 2,65 de IVA, tá certo? Emite o boleto de 104,35. O pai paga o boleto. Aí o banco faz o split. Como que é o split? Eu tinha que pagar R$ 10. Ele tinha que mandar R$ 10 para o governo. Mas eu já paguei 2,65 de um fornecedor que me deu crédito. Então ele vai mandar 7,35 para o governo. Por quê? Que é os 10 menos os 2,65 e 97 ele manda para mim. Vejam aqui a importância de fato eu ter crédito. Vai funcionar certinho isso? É o que a gente espera, mas isso é o que está escrito na questão do split payment, tá? A escola vem e emite a nota fiscal e tem o débito de 10. Não precisa, porque ela tinha 2,65 de crédito, mais 7,35 que já foi na hora que eu recebi o boleto, por isso que eu só recebi 97, eu não tenho nada a pagar, tá certo? Muito bem. Para as escolas deve, normalmente na nota fiscal, dificilmente ela vai ter IVA a pagar, porque ela vai ter o crédito dos fornecedores e dos boletos que ela recebe antecipadamente. O que vai influenciar para as escolas? O caixa, porque ela vai receber menos durante o período que ela só está recebendo os boletos e ela ficava com aquele valor em caixa, tá certo? Então, Só olha, fazer. Não, claro. é isso. Pode falar depois desse slide, eu Então, falo tá já. bom. Então, o que acontece? O caixa é um regime, o split payment é um regime misto de caixa e competência. O caixa é isso. A hora que eu já recebo ele líquido e a parte vai para o governo. A competência é porque quando eu emitir minhas notas, fechar o mês, eu vou ver quanto de fato eu tinha de IVA a pagar, quanto foi o crédito e aí se pode ser que eu tenha algum valor a pagar. É o que eu disse. Para as escolas, dificilmente eu vou ter lá, porque normalmente eu recebo antes. Para outras atividades, possivelmente eu posso ter valor a pagar, porque eu não tenho crédito, não recebi antes, vou receber depois, eu pago o IVA que tem lá e aí sim é por competência, tá? A retenção é do momento, o tributo ficará como crédito, valor abatido, e aqui bastante importante, olha, o split payment deve começar em 2027, tá certo? Não é em 2026. Em 2026, nós vamos receber reserva de vaga, matrícula e anuidade. Não vai ter split payment. Então, eu vou receber os valores inteiros em 2026. E aí, o que que eu vou ter que ajustar? Aí eu vou ter que ajustar, porque a hora que eu emiti minhas notas em 2027, eu não tinha o crédito lá, eu recebi o valor inteiro. Aí eu vou ter que pagar pela competência. Então, por isso que é um misto de caixa e competência. Eu estou emitindo lá, não tive os créditos, eu vou ter que pagar nesse momento. Diferente de 2027, porque ali em 2027, quando eu receber matrículas para 2028, na hora que eu emitir os boletos, o governo já vai pegar a parte dele. Então, aí eu vou ficar com crédito, vai mexer no meu caixa, e aí provavelmente eu não vou ter que pagar lá em 2028, porque já foi retido aqui antecipadamente. Então, influenciará bastante o fluxo de caixa das escolas, esse split payment. Quer comentar, Carlos, Barão? não, é que assim, um mundo maravilhoso, assim, né? Em que o banco está totalmente integrado com a Receita Federal, atualiza a cada 10 minutos, e o banco faz a conta, então, a cada boleto que a gente vai pagar ou que a gente vai receber, ele já faz automaticamente, já separa, né? Isso é tão, assim, avançado que é até difícil caber na nossa cabeça hoje. Mas sim, a Receita promete que vai funcionar. O grande ganhador desse sistema é o governo, porque acabou a inadimplência, né? O governo já pega na fonte, né?
Tudo que hoje a gente pode. Primeiro, que a gente ganha 30 dias para pagar, não vai mais ter, vai ser na fonte. E segundo, não tem mais risco de inadimplência. Agora, na gestão do caixa, só vai dar alguma diferença relevante para a escola quando houver um descasamento entre o momento do faturamento e o momento do recebimento. Quando que há esse descasamento em escola particular? No momento da matrícula e da anuidade à vista, tá? Porque a gente recebe no final do ano e só vai faturar no ano seguinte, às vezes um dozeavo a cada mês. Neste momento, e aí estou falando no final de 2027, haverá um descasamento que vai aumentar o imposto pago na fonte, vamos dizer assim, pela escola sobre as anuidades à vista, mas que será compensado gradativamente nos meses seguintes, tá? Mas essa é uma conta que a gente vai ter que fazer caso a caso aqui, porque vai ter um impacto no caixa no fechamento de 2027 para as escolas. Perfeito. O Wilson fez uma pergunta aqui. Nas escolas que são associação e têm contratos com garantidoras de crédito, como seria essa tributação? Acho que é a mesma coisa, não é, Carlos? Em princípio é a mesma coisa. Agora, precisa ver como vai se dar isso, a operacionalização disso, porque aí Uhum. quem emite o boleto, se for a garantidora, né, precisa ver como que o governo vai entender essa para fazer esse split nesse momento, tá certo? Uhum. Em princípio, sim, mas a operacionalização não A gente sabemos ainda não como vai sabe. acontecer, Exatamente. tá? Vamos lá. Muito Vamos bem, lá. então, as providências, pensando em reforma, essa é sua, né, Barão? Essa é minha, mas vamos lá. Reforma tributária, RT, né? O que as escolas têm que fazer já para o ano que vem? Atualizar o seu sistema para as novas exigências. Isso, inclusive, acabou de ser aprovado aí pelo governo, que até dia 6 de janeiro todo mundo tem que estar, o sistema da prefeitura tem que estar atualizado para as novas exigências. É obrigação, não é uma opção. E aí vai ter que usar o ano de teste, 2026, para adaptar a escola à nova realidade. E a repactuação dos contratos, aquela história que a gente falou do fornecedor, que está no imposto simples, o outro está no lucro real. Pode ser o mesmo MEI, preço, mas o. MEI, Oi? MEI. MEI MEI não também. vai dar direito a MEI não dá crédito. crédito, exatamente. Tá? Isso é importante, bem lembrado. Não é só imposto simples dá um crédito pequeno e MEI não dá crédito nenhum. Tá? Então a gente tem que dar preferência para fornecedores que estejam no lucro real. Para 2027, aí, que quando entra para valer, né? Aí vai ter que fazer a conta, né? Qual vai ser o impacto da reforma tributária? Lembra daquela nuvenzinha vermelha? Tem que calcular caso a caso, né? Não só nas mensalidades, mas também nos outros serviços, que são cálculos diferentes, incidências diferentes. Repactuar contratos, como a gente acabou de dizer. Prever no contrato a possibilidade de alteração do valor. Isso a gente já propõe, né? Já orienta os clientes da Coros aqui. Até aquela cláusula que vai aparecer aí daqui a pouquinho, em caso de, né, haja alguma alteração normativa que desequilibre a equação econômico-financeira, a escola pode repassar para o preço. Então, mais do que nunca, é fundamental ter essa cláusula no contrato. Quem não tem, precisa colocar. E, finalmente, a questão do cálculo do impacto do split payment para 2027. Isso tem que ser feito também caso a caso, porque vai ter um desencaixe ali no final do ano. Vamos lá. E aí tem a questão da cláusula, né? Sobejamente Isso. conhecida. Nunca esquecer de ter essa cláusula aí. E aí agora vamos falar da tributação de dividendos. É É o isso. assunto do momento e vou passar a palavra para o Carlos. Sobre a reforma tributária, isso tem a pergunta da Andréia, que fez se as instituições de ensino, associações, se têm direito a crédito. Não tem direito a crédito, porque ela não paga imposto. Então, veja, foi mantida a imunidade dela, mas ela não tem direito a crédito para pedir restituição de imposto, tá? Então, é lógico que tem os outros serviços que vão ser tributados. Aí me pergunta, bom, tá bom, mas eu tenho uma parte que é tributada e outra parte que não é. Como vai ficar? Não sei como isso vai ser operacionalizado. Infelizmente, não sei. Nós vamos ter que esperar. Veja, nós estamos tratando com a legislação de hoje. Está saindo regulamentações, a mesma coisa de outras legislações. Precisam sair regulamentações que clareiem, né, a aplicação dela. Então, deve sair alguma legislação. Para a instituição de ensino que só tem a mensalidade, ela não vai ter direito a crédito, porque ela não paga imposto lá na frente, não vai se restituir. Agora, para outros serviços, eu não sei como vai ser feita essa divisão para entender que pode ter direito a crédito ou não. Tá? Então, acho que, em princípio, a atividade principal é imune e não tem direito a crédito. As atividades adicionais, nós vamos ver como que elas vão ficar.
Muito bem, e as perguntas a gente responde. Essa parte aqui é relativamente rápida e relativamente simples também. O Barão falou que é complicado, mas não vejo Eu complicação só aqui. quero assustar Tributo você. dividendo em 10% não tem complicação nenhuma. Brincadeira, Barão. Olha, tributação de dividendos, ele ficou mais premente do que a reforma tributária. Como nós vimos a reforma tributária, 2026 não tem alteração tributária, de carga tributária. 2027 e 28, ótimo. Para as escolas também não deve ter, aliás, tem até uma pequena redução. Então, não é o mais premente. Nós temos um tempo para ir trabalhar e se organizar nisso. Mas a legislação da tributação de dividendos, ela é premente porque deve entrar em vigor em 2026. Então, é o PL 1087 de 2025, foi aprovado na Câmara dos Deputados e está no Senado e o relator é o Renan Calheiros, foi definido há 2 dias atrás, tá certo? E que disse que não deve mudar muita coisa, porque ele não quer que volte para a Câmara, e se passar com pequenas alterações, muito provável, o projeto é do governo, ele vai ser sancionado e vai valer para 2026. O que ele prevê? Ele prevê a redução de tributação sobre renda até R$ 5.000 é isento de imposto, então salários, aluguéis, prestadores de serviço autônomo, Prolabore. Prolabore, até 5 mil não terá imposto. De 5 mil a 7.350 vai ter uma redução. Tá? Vai tributar, mas vai ter uma redução. Esse é o espírito aqui dessa legislação, é reduzir a tributação. Só que eles precisam encontrar renda para esse dinheiro que vai deixar de entrar no governo. Como que vai ficar a tabela? Hoje, quem ganha R$ 5.000 tem R$ 312,89 de desconto, teria de imposto de renda, vai ter um abatimento e não vai pagar nada. Quem ganha 6 mil, hoje o desconto é 574,29, vai ter um abatimento de 179 e vai pagar 394, ou seja, vai ter uma redução para esses valores. E aqui vai ficar isento. Carlos, Mais dinheiro na praça, mais dinheiro para movimentar a economia e mais dificuldade de baixar os juros. Fala, Barão. aí é o seguinte, a tabela que todo mundo conhece, que é aquela que vai até 27,5%, né? Continua existindo, tá? Ela não está sendo substituída por essa tabela que está aí. Essa tabela ela é um adicional àquela do 27,5. Aquela dos 27,5, você calcula o imposto a pagar pelo modelo atual. Se o cara ganhar entre 5 mil e 7.350, se ele ganhar entre 0 e 7.350, aí você entra com essa redução que você está vendo aí. É um agregado à tabela que já existe. Então, quem ganha até 5 mil pela tabela dos 27 mil pagaria alguma coisa, aí tem o desconto dessa tabela, não vai pagar nada. E de 5 mil até 7.350 vai pagar menos do que paga no cálculo dos 27,5. Para quem passa de 7.350, vale exatamente os 27,5, vírgula. Depois tem o adicional da distribuição de lucro que o Carlos vai falar. Exatamente, vida normal. Bom, essa é a parte da redução de imposto, é uma parte muito agradável, muito legal, vai servir para todo mundo, todos vão ficar bastante felizes. E para juntar dinheiro para dar essa isenção, precisa entrar dinheiro de algum outro lugar. E aí é que é a tributação de lucros, que já vai valer em 2026. Então vejam, lucros e dividendos pagos a pessoas físicas acima de 50 mil por mês vai ter uma retenção de 10% na fonte. O limite de 50 mil é de uma mesma pessoa jurídica para uma mesma pessoa física, tá certo? Para ter essa retenção de 10%. Então, se eu receber de mais de uma pessoa jurídica, 40 mil de cada um, não tem a retenção nesse momento. Aí o meu problema vai ser lá na hora de fazer a declaração de ajuste anual de imposto de renda. O recolhimento é obrigatório e será considerado como uma antecipação do que a gente chama de imposto de renda pessoa física, alíquota mínima. Então, vai Isso. ter esses 10% de retenção, sempre que for de uma mesma pessoa jurídica para uma mesma pessoa física. Pessoa Carlos, jurídica, só um pouquinho, Barão. Pessoa claro. jurídica pagando para pessoa jurídica, então vamos dizer, a escola, quem é sócio é uma holding. Eu pago da escola para uma holding. Não tem tributação. Mas a hora que a holding distribuir para a pessoa física, aí sim vai ter tributação. Diga, Barão. Queria só dizer que essa tributação de dividendos, que é uma coisa que não existe até hoje, né? O dividendo sempre foi isento. Ela é um pedaço de uma foto maior que é o IRPFM, tá? Então, assim, toda tributação que superar 50 mil no mesmo mês vai tributar 10% em cima de toda a distribuição.
Então, sabe, bom, então eu vou distribuir 49.999 todos os meses, e aí no 12º mês eu distribuo todo o resto, pago uma vez só, ao invés de ficar pagando sobre tudo todos os meses, vou pagar menos. Bom, você vai pagar menos naquela hora, mas depois na declaração de ajuste, lá até o fim de abril ou fim de maio, aí você vai fazer um encontro de contas com o IR, que é o IRPFM. Então você vai fazer com todo mundo que tiver uma renda, que o Carlos vai falar, mas só para vocês entenderem, que tem uma renda no ano acima de 600 mil, vai pagar IRPFM, tem uma forma de calcular isso que o Carlos vai explicar, e tudo aquilo que você pagou no mês a mês, esses 10% sobre distribuição, você vai poder abater o IRPFM a pagar. Então, isso aqui nada mais é do que uma antecipação, é um pedaço de uma foto maior. A foto maior, que é, portanto, o que realmente importa, é o IRPFM. E aí eu vou devolver a palavra para o Carlos. Isso. Então, como é que será a tributação? Então, aqui nós estamos falando do mensal, mês a mês, tá certo? Na aplicação, eu vou ter essa retenção desses 50%. Quando eu falei que a holding da escola para a holding não paga, às vezes eu posso manter o valor na holding, e aí eu não vou ter esse pagamento, porque ele não foi para a pessoa física, o imposto é pessoa física. Muito bem. Aí, agora para entender o anual, em 2026, um roteiro de 5 passos, como vai acontecer em cada caso. Passo 1. Quem deverá pagar? Quem teve rendimentos totais no ano superior a 600 mil reais. Certo? Rendimentos, quais alguns rendimentos que nós vamos detalhar abaixo o que eles vão entrar. Então, considera rendimentos tributáveis alguns isentos. Como que é a conta? É só o lucro? Não, não é só o dividendo que vai entrar nessa conta. Aí entram todos os valores, olha, prolabore, salário, rendimento de serviços, rendimento de aluguéis, é aquela declaração de imposto de renda de ajuste anual que eu já faço. Só que aí eu considero todos esses valores e somo. Deu mais de 600 mil, eu vou ter que tributar. Deu de 600 a 1.200.000, ele tem uma tabela de alíquota. Deu acima de 1.200.000, eu vou ter uma alíquota mínima de 10% a pagar. E aí eu vou poder abater os impostos que foram retidos sobre esse rendimento. Então, eu tenho um prolabore de 20 mil reais e eu já tenho o imposto retido, lá no final do ano eu vou poder bater como já funcionava. Mas eu vou ter que pagar, no mínimo, 10% sobre esses rendimentos aqui. Essa é que é a diferença que tem. Hoje, quando eu ponho rendimentos isentos e aí não tem tributação também na declaração, e aí eu não pago imposto. A minha alíquota pode dar 3, 4, 5 sobre o rendimento total. Hoje, em 2026, sobre esses rendimentos, quando eu fizer a declaração em 2027, eu vou ter que pagar no mínimo 10% se for acima de 1.200.000. Então é isso, olha. Acima de 1.200.000, 10%. Entre 600 e 1.200.000, tem uma tabela progressiva que é essa tabela. 750, 2,5%, até 900, 5%, até 1.050.000, 7,5%, acima de 1.200.000, 10%. Somando todos aqueles valores, passei de 1.200.000, eu vou ter que pagar 120 mil. Já tive retido um pouco os 10% sobre o rendimento, abato. Sobre a aplicação financeira, já tive retido, abato. Mas o meu imposto tem que dar 120 mil reais de pagamento, que é 10% de todo o meu rendimento. Qual será a base de cálculo? Então, repetindo aqui, será o total daqueles rendimentos que eu utilizei para calcular. Então, eu calculei todos aqueles valores, aquilo é a base de cálculo. Somei tudo aquilo, vai ter que dar 10% de imposto, lá na hora da declaração de ajuste. Qual que não vai entrar aqui, que são excluídos da base? Alguns rendimentos, ó. Ganho de capital de uma casa que eu vendi ou de um carro que eu ganhei, rendimentos recebidos acumuladamente, doação e herança. Alguns rendimentos de aplicação financeira, poupança, LCI, CRI, esses não vão entrar. Fundo imobiliário e agro de infraestrutura, indenizações, parcela isenta da atividade rural e outros isentos, lucros até 2025. Isso é importantíssimo, eu vou mostrar para vocês mais à frente. Então, esses não vão entrar aqueles primeiros lá. Somo tudo, deu, eu vou ter que calcular o imposto sobre ele. Então, como é que será permitido? Como é que será o cálculo? Somei tudo. Posso fazer abatimento? Posso. Do quê? De tudo que foi retido durante o ano.
de aplicação financeira, de aluguel, de prolabore, e os Agora, 10% distribuição de que, como o lucro. Barão disse, que foi considerado como uma antecipação. Fiz a conta. Deu menos de 10%, eu vou ter que complementar, e o que eu paguei não chegou aos 10%, eu vou ter que complementar. Fiz a conta e somando o que eu paguei sobre prolabore, sobre aluguel, sobre aplicação, deu mais, não tem restituição, porque a alíquota de 10% é a alíquota mínima, não é a alíquota máxima. Então eu não tenho restituição. Bom, aí a gente poderia dizer que tem bitributação. Por que bitributação? Porque eu já paguei na pessoa jurídica. É o que a gente ouve bastante falar, não é isso? Então tem um redutor que vai somar, vai juntar o que eu paguei sobre a pessoa jurídica e o que eu paguei sobre pessoa física. E não vai poder passar dos 34%, que é a alíquota máxima de pessoa jurídica. Como é esse redutor? Eu vou ter que calcular, primeiro, a alíquota efetiva que a empresa pagou. Lucro antes do imposto de renda, paguei 34%, aí eu pego esse 34% que eu fiz, divido lá por esse lucro, deu menos do que 34%, eu tenho que complementar. Deu mais que 34%, não. Eu faço a minha alíquota efetiva da pessoa física. Chego lá, quanto eu paguei de pessoa física? Paguei um determinado valor. Divido pelo dividendo que eu recebi. Soma essas duas alíquotas, a efetiva da pessoa jurídica e a efetiva da pessoa física. Deu menos que 34%, eu tenho que complementar. Deu mais que 34%, eu vou só complementar até os. Perdão. Deu menos de 34%, eu complemento até os 34%. Deu mais do que 34%, eu não tenho que complementar. Esse Essa é a cálculo parte mais obscura, né, Carlos? esse cálculo vai ser muito complexo, acho que está até difícil a gente falar e exemplificar aqui. Por quê? Porque eu posso receber de várias empresas, uma alíquota é um, outra alíquota é outra, a alíquota efetiva. Por exemplo, para empresas normais é 34% esse teto, mas para instituições financeiras é 40%. E eu posso receber ações de instituições financeiras. E aí, como eu vou saber qual foi a alíquota que teve lá? Então, isso ainda precisa ser muito bem organizado para a gente entender como vai ficar esse cálculo. Não vai ser simples fazer. Não, não O vai. importante para nós é que vai ter esse imposto mínimo de 10%, sobre dividendo vou ter os 10%, e é lógico que aí eu posso não chegar a 10% se o pagamento como lucro real eu tive uma alíquota efetiva alta. Veja, se eu tenho uma empresa do Simples, a minha alíquota é menor do que os 34%. Se eu tenho uma empresa do lucro presumido, a minha alíquota é inferior a 34%. Nesse caso, não tem redutor. Eu vou pagar o complemento até chegar nos 10% mínimo para do valor daquela soma de rendimentos que eu tive, tá certo? Difícil de explicar. Agora, esse aqui é bastante importante. 2026 vai ter a retenção, vou ter que entender como eu vou fazer a declaração de ajuste anual. Vamos ter o ano inteiro para entender isso. Mas eu tenho lucros acumulados de 2025. Os lucros acumulados de 2025, eles podem ser isentos. Podem, não são obrigatoriamente isentos. O que precisa para ser isento? Eu preciso aprovar, destinar ele ainda em 2025, oficialmente, e dizer que eu vou pagar nos anos de 2026, 27 e 28. E eu tenho que pagar nos termos que eu aprovar. Então, como que tem que ser isso? Em dezembro de 2025, eu preciso levantar o meu resultado, fazer uma ata de distribuição de lucros, recolher assinatura e dizer que eu tenho tal lucro, estou distribuindo e eu vou distribuir nos anos seguintes, porque eu não tenho caixa agora. Ou se eu tiver caixa, eu também posso distribuir, não tem problema. Ou se tudo que eu distribuir esse ano é isento. É lógico que eu estou dizendo isso. Se eu não pagar em 2025 e for pagar em 2026. Então eu tenho que fazer essa ata de aprovação para não ter tributação sobre os meus lucros de 2025. Importantíssimo isso, porque senão eu vou pagar imposto, inclusive, sobre os lucros acumulados de 2025, tá certo? Isso vai ser de fato assim? Isso é um PL. Ele está lá com o Renan Calheiros. Pode ser que ele diga, não, todos os lucros até 2025 serão isentos. Hoje,
eu tenho que tomar esse cuidado, a gente tem que acompanhar individualmente cada escola para fazer essa aprovação de contas e não pagar impostos sobre os lucros acumulados até 2025. De Tá qualquer certo? maneira, Carlos, só para as escolas que tiverem o hábito de pagar a distribuição mensalmente, são muitas, né? E que forem terminar o ano com lucros a distribuir na contabilidade e dinheiro em caixa, podem até antecipar os primeiros meses do que pagariam em 2026, pagar até dezembro de 25, depois vai entrar em Isso. 2026 sem receber nada, porque para receber o antecipado, e aí nem precisa fazer a ata, porque aí você já distribuiu, tá? E você Distribuiu, não distribuiu. prejudica o caixa da escola, porque na verdade você está só Isso. antecipando, só que precisa ter as duas coisas: lucros a distribuir na contabilidade e dinheiro em caixa. Dinheiro em caixa. Se não, tem que fazer a ata. Porque aí eu Se não, tem que faço fazer a a ata. ata, na contabilidade eu tiro de lucros acumulados, coloco em valores a pagar, ou até distribui, o sócio empresta, aí tem que ver a melhor forma para cada empresa. Por isso que aqui tem, então, qual é o planejamento para 2025? Apuração dos resultados atualizados, é importante. Fazer a ata de distribuição. Aí eu posso capitalizar para uma futura redução. Não tenho dinheiro, aumento o capital social, posso fazer isso e depois na frente, quando eu quiser, eu faço uma redução de capital. E aí eu posso fazer inclusive depois de 2028. Só que aí eu preciso capitalizar, fazer um aumento e depois para tirar eu tenho que fazer uma redução. Por que isso? Porque redução de capital não tem tributação, não é dividendo, está lá no capital. Então, essa é uma saída que eu posso ter se eu não tiver dinheiro e quiser fazer isso depois de 2028. Eu posso distribuir e depois aportar como empréstimo de sócios, inclusive pagar juros sobre isso aos sócios. Então, por isso que cada empresa tem que se cuidar. Preciso tomar cuidado, aí já é um cuidado gerencial, né? Que a Coros é que tem que fazer, que é cuidado para não se descapitalizar, porque eu preciso do dinheiro na escola, tá certo? Então, não posso, preciso tomar cuidado com a minha escola. E se eu, como é que eu vou fazer os lucros de dezembro se eu só vou fechar a contabilidade de dezembro para ter o lucro em 2026? Isso também eu tenho ouvido alguma coisa, jurídico já discutindo, que eu poderia dizer na ata que eu estou distribuindo, inclusive, os resultados a serem apurados em dezembro. Isso nós temos que esperar a coisa ser mais acomodada para entender. Mas o importante é ficar ligado disso para não tributar os valores de 2025. Planejamento para 2026. Reavaliar o fluxo financeiro, né? Pensando tanto lá na parte da reforma quanto aqui na distribuição de dividendo, né? Reavaliar até o regime tributário da escola para ver se ele está adequado para a sua escola. Isso já tinha que fazer anualmente mesmo, a Coros faz isso, nós também ajudamos nisso, né? Tem que fazer anualmente para ver a melhor forma. Mas o mais importante para cada escola é um planejamento personalizado. O que é para uma não serve para outra. O que é uma empresa que tem holding lá na frente para distribuir, uma empresa que está sendo tributada pelo lucro real, uma empresa que está sendo tributada pelo Simples, cada uma tem que fazer o seu cálculo e essa que é a parte mais importante, tá certo? Para cuidar da distribuição de dividendo que tem. Muito bem, aqui as apresentações a gente concluiu. Eu vou encerrar aqui o compartilhamento e acho que a gente fica à disposição para falar um pouco sobre as dúvidas, se tiver mais alguma questão que vocês queiram levantar, se puder pôr no chat, melhor, porque aí a gente olha e já vai dando sequência. Ou se alguém tiver a pergunta e quiser fazer pessoalmente, também tudo bem. Silmara, você que está acompanhando antes do pessoal colocar, tem perguntas já aí? Por enquanto, não. As perguntas que A gente foram já respondeu, feitas né? A gente já já foram respondeu, né? Eu fui respondidas. vendo aqui É as isso perguntas, aí aí. só eu fui ticando aqui. Eu queria só dizer uma coisa, que talvez eu seja um pouco redundante, mas não totalmente. A grande notícia do momento é a tributação dos dividendos. É isso, grande notícia que eu digo, é o que está saindo no jornal. Mas a notícia de verdade, o que tem impacto, não é a tributação dos dividendos, é o IRPFM. Aí vocês vão dizer, mas como é que eu vou fazer uma estimativa do que isso vai mexer no meu bolso? Eu, como pessoa física, sócio de empresa. As informações que a gente passou aqui para vocês são 5 passos, né? Os 4 primeiros passos já permitem que vocês tenham uma ideia de quanto isso vai impactar. Se você tem uma renda superior do que 600 mil no ano, incluindo a distribuição de lucro, você certamente pagará mais imposto do que você paga hoje. O passo 5, o que eu posso dizer por hora é o seguinte: não contem com esse redutor, porque dificilmente ele vai dar um crédito para você. Dificilmente, tá? Então, para fazer uma estimativa de quanto você vai mexer no seu bolso, usa os 4 primeiros passos, compara com quanto você paga hoje de imposto, quanto você vai pagar com aqueles 4 primeiros passos,
você vai ter ideia de quanto você vai ser atingido na pessoa física. Isso mesmo. Acho que a Marina levantou a mão. Marina, bem-vinda. Oi, pessoal, tudo bom? Foi, Marcos. Vamos lá, eu estava acompanhando um pedaço dirigindo, então eu não sei se na tabela que estava com a letra pequenininha estava escrito, mas eu fiquei com uma dúvida, Carlos, que é a seguinte: no caso de alguém que recebe mais de 50 mil por mês, ele vai fazer a retenção de 10% ao mês. Depois, no ano, ele vai apurar o quanto ele recebeu e digamos que ele esteja entre os 600 mil e os 750, sei lá, que a alíquota eu entendi que efetiva é menor, mas ele fez a retenção de 10%, e depois você falou, não estão previstas restituições. Como é que faz nesse caso? Então, ele pagou os 10% sobre os valores que ele teve, mas veja, não está prevista restituição se ele tiver naquele valor entre 600 e acima de 600 mil. Vamos dizer que ele teve um único recebimento de 300 mil reais, ele teve 10%. No final do ano, na hora que eu fizer a declaração de ajuste anual, ele não está elegível para os 10% mínimo. Se Ele não tiver está, abaixo dos 600 mil no ano. se tiver abaixo dos Mas assim, 600 mil, Marina, não. se tiver acima dos 600 mil, na hora que o cara ganhou 601 mil reais, aí ele vai ter uma alíquota bem pequenininha, 1%, vai, tô chutando, Isso. 1% sobre os 601. Esse 1% vai dar menos do que ele pagou de antecipação de 10% nos meses em que superou 50 mil. Na minha opinião, o Carlos confirma, pode bater palminha, porque ele perdeu, não vai ter Ele restituição. perdeu, Ele essa é a minha questão. Eu acho que ele Então, perdeu, na mas se o Carlos verdade, concorda, Se ele naquele se seu... tiver naquilo lá, sim, porque aquela alíquota é uma alíquota mínima. isso. Então, porque aí nesse caso, Barão, aquele que você falou que ele recebeu 49.900 o ano inteiro e depois. Então, é melhor fazer assim. Porque você se Porque se garante. ele receber 70 mil por mês, ele vai Hum, fazer a retenção de 10% e depois ele não vai compensar lá na frente, porque ele não chegou no 1.200.000, onde a alíquota é 10. 30 vezes 2. Tá, perfeito. Por isso que é importante o planejamento durante o ano, né? Sim, Da Uhum. verdade. forma que você vai distribuir Então, assim por talvez diante. seja, essa eu acho que é uma dica de ouro, assim, quem recebe Uhum. mais de 50 mil por mês, então tenha aí esse cuidado de repente, receber, né, nesse limite mês a mês e fazer uma retirada maior o mais longe possível, que seria dezembro, porque daí você só vai fazer essa retenção lá na frente. É. Ou talvez, Marina, tenha alguma diferenciação, quando nós falamos, esse projeto está no Senado agora, né? Uhum. Talvez tenha algum detalhe que pode interferir É, na restituição a quem estiver em alguns casos Que faria específicos. sentido, né? Enfim, Faria, faria total faria sentido, com total certeza. sentido. Eu até perguntei para o mas Carlos, daí a gente Carlos, contar com isso. porque a gente, negócio de não ter restituição, entrou em vermelho desse tamanho assim, foi o tamanho da nossa indignação aqui, porque é um negócio que não tem cabimento, né? Como assim? Eu paguei mais imposto que era para eu pagar e eu não recebo de volta? Mas é isso que está previsto lá, tá? Mas está escrito no PL que foi aprovado na Câmara, tá? Olhamos juntos esse PL. Tá bom. Silvia? Então, vou aproveitar o momento para comentar esse discurso. É só para ter certeza, você não tem restituição que não se aplique aos outros impostos pagos. Por exemplo, se não tivesse essa alíquota mínima, eu pagaria, sei lá, 27% no meu Prolabore. Eu pagaria uma quantidade que dá, em média, 15%. Aí eu entendo que a minha alíquota mínima é 7,5%, não tem devolução da diferença. Isso tem toda a lógica que não tem a devolução. Eu acho difícil, a gente vai ver o que vai acontecer depois, né? Mas eu acho difícil que eles entendam que não vai ter devolução da retenção do imposto retido, porque normalmente o imposto retido é um imposto temporário. Uhum, Então, é isso mesmo. A lógica é essa. na hora que eu faço o conguaglio final, desculpem, o conguaglio final, provavelmente se sai que é 2,5%, se todos os meus impostos definitivos superaram os 2,5%, eu não vou ter devolução desse imposto definitivo. Mas se eu paguei, por exemplo, só o imposto temporário retido, pode ser que eu tenha devolução. Isso eu sei que não está esclarecido, mas eu teria lógica que esclarecesse nesse Sim. sentido. Você falou, tem toda a lógica, Silvio. Toda a lógica. Então, mas tem uma coisa, Silvia, lá no final, na declaração de ajuste anual, eu vou somar todos os valores. E essa alíquota é a alíquota mínima. Então, veja,
teria lógica do que você falou se eu não chegar naqueles valores que exigem a alíquota mínima. Como você mesmo deu no exemplo, se eu tiver só um salário de R$ 20.000 por mês, ou um aluguel de R$ 20.000 por mês, lá no final, com certeza, a minha alíquota é maior do que os 10%. Então, a ideia é que todos os valores sejam 10%. E aí, o que a Marina colocou, se eu tiver só lucro, tudo bem, só um recebimento de 300. Mas lá eu vou somar com recebimento 300, com prolabore se eu tiver, com aluguel se eu tiver, com rendimento de aplicação financeira, com todos os outros, e é sobre esse valor que nós vamos fazer a conta. Se eu tiver R$ 600.000, eu tenho 2,5% mínimo para pagar. Se passar desse valor, talvez tenha alguma observação para devolver as restituições. Talvez. Vamos Talvez. descobrir. Na verdade, eu Mas- não levantei a mão por isso, tá? Mas não é Eu essa a estava com uma intenção. curiosidade se vocês já viram isso. Porque se existe um aluguel de pessoa jurídica para a escola com imunidade, nesse caso, o aluguel é anterior a 2025. Teoricamente, esse aluguel iria passar a pagar CBS e IBS no tempo. E com redução de 70%, que a gente viu que tem redução nos aluguéis de 70%. Ainda assim, é um valor a mais do que a escola estaria. É um valor que, se a escola hoje está pagando 100, ia pagar 100, 110, sei lá, com 70% menos, 108. Mas para os aluguéis anteriores, tem alguma redução a mais? Provavelmente vai ter, né? Algum outro ajuste. Se sim, que formalização precisa ter esse aluguel para demonstrar que ele é anterior? É suficiente o contrato? Precisa de alguma outra coisa? Não sei se isso já foi enfrentado ou não, porque tem uns serviços que são muito grandes, né? Tem valores muito grandes. A minha dúvida era sobre aluguéis, sobre royalties. Eu vi que não tem redução, me parece que não tem redução. Você não citou nenhuma redução, né? Então, aluguel pelo menos tem 70% de redução, mas não tem nenhuma Bom. tentativa de estabilizar os contratos anteriores de serviço, que sejam Tá. qualquer tipo de contrato? Olha, Silvia, vamos pensar assim. Vamos pensar em escolas com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. Então, escolas com fins lucrativos. Tudo que ela pagar de IVA, ela vai ter direito a crédito, que é o crédito global. Então, se ela paga um aluguel à pessoa jurídica, ela tem direito a crédito. Se ela paga aluguel à pessoa física, tem umas regras que precisa olhar. Algumas pessoas físicas, se ela tiver mais de 3 imóveis, tem uma regra aí, ela vai pagar IVA, senão ela não vai pagar. Se ela não pagar, eu não tenho direito a crédito. Se ela pagar, eu tenho direito a crédito. Então, veja, escolas com finalidades lucrativas, tudo que eu pagar que eu comprar, o fornecedor que eu pagar IVA, eu tenho direito a crédito. Escolas sem finalidade lucrativa, não tenho direito a crédito. Por quê? Porque eu não pago IVA. Independe se o meu fornecedor está aumentando o preço dele, vai entrar aqui no meu fluxo. Por quê? Porque eu não pago o CBS e o IBS. Então, não tem sentido eu ter direito a crédito. Então, para escolas, para instituição de ensino, é assim que funciona. Com fins lucrativos eu me acredito, sem fins lucrativos eu não me acredito. Agora, aluguéis, até nós temos algumas perguntas aqui. Aluguel é para uma outra live. Por quê? Porque é bem diferente de escolas. Aluguel, ele tem várias diferenciais. Por exemplo, eu citei esse, né? Pessoa jurídica vai pagar, tenho 70%. Aí, a legislação permite que, se o meu contrato já estava em vigor em janeiro de 2025, quando saiu a lei complementar, eu posso fazer uma opção por pagar só o 3,65 e não pagar o IVA. É diferente. Pessoa física vai pagar se ela tiver mais de 3 imóveis ou receber mais do que 240 mil no ano. Então, aí é uma outra forma da gente saber o que vai funcionar para essas empresas. Até tem uma pergunta aqui do Marcelo também, se nós vamos falar das patrimoniais. Outra aí. A minha preocupação era do outra meu live. custo de aluguel, tá? Porque eu estou do Não vai lado mudar. de pagar um custo a mais caso eles Isso. aumentem de 8% de BS-CBS. Se o locador tem que aumentar, isso vai virar custo para mim, né? Vai virar custo para você. Exatamente, porque você não tem direito a crédito, porque você não paga. É a mesma coisa do consumidor final. O consumidor final, ele vai pagar mais pela mensalidade e é custo para ele porque ele não tem direito a crédito.
Quando ele compra um produto, alguma coisa, se aumentou, ele vai pagar, porque ele não está no É que meio eu da já estou cadeia, né? amarrada num contrato de 30 anos, então é diferente o caso do consumidor É. final que fala, ai, não, eu não vou mais para o restaurante, entendeu? Eu Então, já estou amarrada num contrato antigo. você está certa. E tudo pode ter regulamentação, é o que eu falei no começo, né? Veja, apesar da gente achar que essa reforma tributária ela é complexa, e de fato ela é complexa, mas período de transição, não pela reforma tributária em si. Ela é complexa, mas ela está substituindo coisas muito complexas, né? Que é ISS de mais de 5 municípios, PIS e COFINS, que a legislação é absurda. Então, vai ter que ter várias regulamentações. Pode ser que saia alguma regulamentação e traga aí que, para contratos já existentes, eles poderão dar direito a crédito. Hoje não tem. Hoje vai ser custo seu, tá? Entendi. Vamos ainda ter um ano para Isso. ver o que acontece, né? Para É. ver se eles ajustam essas distorções de mercado. Perfeitamente. Nós estamos Obrigada. planejando fazer uma live sobre, aí específica sobre aluguéis, tá? Sobre aluguéis patrimoniais. A gente deve fazer isso mais para a segunda quinzena de novembro. E aí a gente tem os contatos, passa e vocês estão todos convidados a Por favor, participar. convidem todas nós, né? Também. Sim, sim. Obrigada. Na grande parte das escolas, as instituições sem fins lucrativos, o Barão já falou, das empresas satélites, tem aluguel, elas têm royalty, né? Grande parte tem royalty, que não tem isenção, você está certa, isso não tem nada de isenção. E aí é o que eu falei da base ampla, porque royalty, apesar de alguma discussão, algum entendimento diferente da prefeitura, ela não paga ISS. A prefeitura até entende que se tiver algum serviço englobado, se tiver alguma coisa agregada, tem ISS, mas a rigor não tem. Dificilmente as empresas aqui que recebem royalties pagam ISS, mas o IVA tem. É uma base ampla, então vai pagar sobre, inclusive, royalty. Então acho que a gente faz essa mais detalhada um pouquinho mais para frente de novembro aí, tá? Obrigada. Algo mais? Nada mais? Nenhuma pergunta? Que No bom. chat, Barão, não. no chat não? Tá bom. Alguém quiser falar aqui, nós temos mais uns minutinhos, 8 minutinhos. Se não, eu passo ao Barão para fazer suas considerações finais. Eu quero dizer que eu faço a minha declaração de imposto de renda há quase 40 anos, sempre, a mim e da minha família inteira, né? Eu falo, pego, faço, tal. Tá ficando cada vez mais fácil, porque a Receita já entrega os dados prontos para a gente, mas agora todas essas mudanças podem ser uma mudança de viés aí, em termos de dificuldade, e provavelmente, quando eu for fazer minha declaração lá em 2027, pela primeira vez, eu vou contratar a Marcara para fazer para mim, porque realmente indica que a complexidade vai aumentar consideravelmente. E eu queria agradecer a todos aí, enfim, pela confiança, pelo prestígio, pela participação. Esperamos ter agregado aí informação para vocês entenderem como que vai funcionar esse monte de novidade que está aparecendo agora em termos de tributação da pessoa jurídica e da pessoa física. Muito obrigado. Muito bom. Eu agradeço também. Eu queria aqui primeiro dizer que se vocês tiverem alguma dúvida pontual, tem o nosso e-mail onde vocês fizerem a inscrição. Fiquem à vontade para perguntar. O que a gente souber, a gente responde. O que ainda tiver nebuloso, pelo menos a gente diz que aguarda algum momento. Fiquem à vontade. Às vezes não tem a dúvida agora, mas as dúvidas podem surgir e a gente fica à disposição para responder o que for necessário. Por fim, eu quero agradecer muito o Barão, né, de a gente ter feito aí esse trabalho em conjunto, foi muito agradável a gente trabalhar junto, o Barão, a Eu que agradeço. Marina, que da Cor, os nossos parceiros de primeira hora, o meu amigo Eugênio, que a gente nunca esquece, muito obrigado também. Agradecer aí a turma do Marcus, não sei se agora eu não estou vendo se alguém está por aí, mas agradeço muito aí a parceria de sempre também, doutora Maria do Carmo e a todos vocês que participaram aqui. Só lembrar, então, nós vamos fazer essa sobre aluguel. Nós fazemos também 2 vezes por ano uma live sobre departamento pessoal para escolas, que bastante gente participa, agora com os contatos a gente passa também, se alguém tiver interesse em participar,
vai ser bem-vindo participar com a gente nessas lives, porque a gente faz sempre em maio, que é para pegar a época de férias, né, as rescisões de meio de ano, e faz em outubro, que é para pegar todas as providências que tem que tomar no final do ano, específico para escolas também, tá bom? Então, agradecemos todos aí. Eu acho que só vi alguém que levantou a mão, não sei se foi o Diego, se quiser fazer a fala, da nossa parte aqui Acho que ele está. só mandou palminhas de Só parabéns. mandou palminha. Então, muito obrigado, Diego. Agradeço mais uma vez o pessoal da Marcar. Todos vocês, obrigado pela paciência e contem com a gente aí, tá bom? Boa noite, Tchau, obrigada, gente. gente. Obrigado, Obrigado. viu? Tchau. Obrigado. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, obrigado.